Olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, a primeira aula. A Revolução Francesa é considerada um marco histórico para a humanidade. Os historiadores consideram a Revolução Francesa como uma passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Foi ali que começou-se a usar as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade dentro de um contexto de uma sociedade que vivia em plena desigualdade, miséria e alguma outra sociedade, a outra parte da sociedade, com privilégios. Mas para entender como a França chegou a fazer essa revolução, é importante voltar para entender o seu contexto histórico. Em primeiro lugar, a França passou por uma grande crise econômica que levou a questionar os privilégios feudais, pois o primeiro e o segundo estado, que formavam o topo dessa pirâmide, eles viviam em isenções fiscais, não trabalhavam, né, pagavam pouco ou nenhum impostos, enquanto o terceiro estado, que era formado pela burguesia e pelos trabalhadores, estes sim trabalhavam e pagavam os impostos. Mas alguns acontecimentos levaram a essa pirâmide ser questionada e provocou aí uma mudança grandiosa dentro da sociedade francesa. Para começar, é importante falar sobre uma grande estiagem. A França passou por um período de grande seca, pouca chuva. Isso levou à baixa produção do trigo. O trigo é onde se produz o pão. E o pão era ali um alimento muito consumido pelos cidadãos franceses. Essa seca também levou à queda na produção da uva. E a uva se produz o vinho, que era um ativo muito importante de exportação ali pela França. E os pastos secos, né? Você tem ali uma baixa na criação do gado, que produz o leite, que produz o queijo. Tudo isso culminou aí numa tensão econômica muito grande na França. Para somar esses fatores, nós teremos aqui que mostrar que a França ela entrou em guerras desastrosas que serviu só para aumentar ainda mais o seu problema econômico. Primeiro foi a Guerra dos 7 Anos, França e Inglaterra. A França, além de sair derrotada, teve que aumentar ainda os seus gastos, onde não poderia gastar, e acabou ali ficando mais endividada. Mas não foi só essa guerra. A França resolveu ajudar as 13 colônias na sua guerra de revolução, de independência, e ali gastou mais dinheiro, enviou recursos, enviou soldados. Isso aumentou, agravou ainda mais a sua crise, o seu problema econômico. Somando isso tudo, nós devemos acrescentar mais um outro fator, que foi a grande fome, pois se os campos estavam secos, estavam produzindo, o terceiro estado não estava conseguindo ali produzir a quantidade de impostos necessários para sustentar aquela pirâmide, nós tivemos ali também uma grande fome. As pessoas não tinham dinheiro para comprar pão, o pão ficou muito caro, aumentou o preço, e muitas pessoas ficaram ali passando fome e miséria. E para colocar mais uma cereja nesse bolo de crise econômica, a França começou a contrair empréstimos com bancos ingleses e começou a ter uma dívida maior do que a sua arrecadação. Isso levou a uma série de falências de empresas, de desemprego na França, e a situação foi piorando cada vez mais. Este quadro representa bem como se organizava a sociedade francesa. Este era o primeiro estado, formado pelo clero, o segundo estado, formado pela nobreza. Estes tinham em comum os baixos impostos e os privilégios de classe. Abaixo deles era quem sustentava essa pirâmide, o terceiro estado, que era a burguesia, trabalhadores da cidade e do campo. Altos impostos, fome e miséria. Mas alguém vai dizer, a burguesia não era rica? Sim, a burguesia era rica, mas não era nobre. Nobreza é título, nobreza é nascimento. Então, o terceiro estado, né, que tinha ali a burguesia como trabalhadores ou comerciantes ricos, esses não tinham os mesmos direitos políticos que os membros do primeiro e do segundo estado. Ao lado dessa imagem, nós podemos ver que o primeiro e o segundo estado, que era a nobreza, representava cerca de 2 a 5% da população. Era uma minoria. Já o terceiro estado, era a burguesia, trabalhadores urbanos e também do campo, representavam cerca de 95 a
98% da população francesa. Essa imagem mostra bem, retrata bem o sentimento ali do terceiro estado, dos membros do terceiro estado, do que era a sociedade francesa antes da Revolução. Vocês podem observar que aqui tem um senhor, já um camponês cansado, velho, com uma ferramenta na mão, uma ferramenta de trabalho, né? E sustentando o primeiro e o segundo estado. Aqui já evidencia aí, um desgaste com essa situação. Para tentar solucionar essa crise que a França se meteu, o rei Luís XVI resolveu convocar a Assembleia dos Estados Gerais, coisa que não se fazia há muito tempo, para tentar resolver os problemas financeiros. Porém, no início, logo de cara, surgiu um impasse. Que impasse era esse? A votação dentro dessa Assembleia ela era feita por estado e não por cabeça. Ou seja, você tinha 3 estados. O primeiro e o segundo estado sempre votava por um objetivo comum. Ou seja, vamos manter os nossos privilégios. E o terceiro estado só tinha um voto, mesmo tendo a maioria da população. Essa situação levou o terceiro estado a pressionar o rei Luís XVI a querer fazer uma mudança nesse sistema político da França, mas o rei negou. Ainda fez mais, ele fechou a Assembleia, não permitiu que os representantes ou os membros do terceiro estado entrassem. Assim sendo, eles partiram para um salão ao lado, chamado Jeu de Paume, que era uma espécie de quadra, de peteca de jogo, e eles decidiram ali, né, formar uma Guarda Nacional Popular, né, como um dizer de que o poder emana do povo. Então era um exército fora do exército real. Então esse exército não ia obedecer o rei, era uma outra força, uma força paralela dentro do Estado francês. E decidiram também formar uma Assembleia Constituinte para decidir ali legalmente como seria a França a partir daquele momento. O rei, percebendo aquela situação, enviou cerca de 20 mil soldados para Paris para tentar impedir uma possível revolução. Mas não conseguiu. No dia 14 de julho de 1789, os membros do terceiro estado, os revoltosos, se dirigiram até a Bastilha, que era uma espécie de prisão política, e ali roubaram as pólvoras que ficavam dentro desse lugar. Tá? A Bastilha representava o poder do rei, era uma espécie de prisão feudal. Tá? E ali iniciou-se a Revolução Francesa. O prefeito da Bastilha, Bernard Delaunay, tentou até conter os revoltosos, mas acabou sendo morto e tendo sua cabeça arrancada. Isso se tornou um símbolo da Revolução, pois os inimigos da Revolução Francesa tiveram sua cabeça arrancada. Isso, mais para frente, foi uma coisa recorrente. A partir dali, então, ocorreu a chamada Noite do Grande Medo, que foi uma grande violência contra a nobreza. Os membros do terceiro estado enxergavam os membros da nobreza como inimigos da França, pessoas que exploravam a França. E essa ficou conhecida, esse episódio, como a Noite do Grande Medo. Dentro desse contexto, eles foram até Versalhes e trouxeram o rei, tiraram o rei, arrancaram o rei do Palácio de Versalhes e levou até Paris. O rei deve governar agora dentro da capital. Essa imagem mostra bem o sentimento dos franceses ali durante a Revolução, dos membros do terceiro estado, pelo menos. Vocês podem observar que aqui tem o primeiro e o segundo estado esmagando o terceiro com uma pedra. Essa pedra simboliza os impostos, os pesados impostos em que os membros do terceiro estado estavam sujeitos. Tá? E aqui a imagem da queda da Bastilha, tá? O povo indo ali com armas, né, formando o seu exército ali particular, né, um exército popular, indo ao encontro ali da Bastilha. Tá? Esse aí foi um marco inicial da Revolução Francesa. Não tinha mais volta. O caminho agora é redigir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foram 17 artigos com princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Ali, os homens seriam todos livres e iguais. Mas, abre aqui que essa liberdade, igualdade e fraternidade, ela tinha limites. Mulheres, estrangeiros não tinham os mesmos direitos. Também não era uma igualdade econômica entre todos. Então, nós veremos nas próximas aulas como ocorreu aí o desenrolar da Revolução Francesa. Até a próxima aula.